E os números que foram divulgados hoje, pontualmente às 9 horas da manhã, pelo IBGE lá no Rio de Janeiro, mostram que a economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre. Foi exatamente em linha, exatamente na mira do esperado pelos economistas consultados pelas agências de notícias, como a Reuters, por exemplo, que responderam exatamente 0,8%. E aí, olhando os últimos trimestres, aqui é a evolução trimestral, quanto a economia brasileira cresce a cada trimestre. Este trimestre recente é o primeiro do ano, ou seja, de janeiro até o mês de março, na comparação com os 3 meses anteriores. Então, a gente volta a crescer porque o fim do ano passado foi de estagnação na economia brasileira, com uma leve queda, esse já é o dado revisado hoje pelo IBGE, 0,1%. Se a gente observa para trás, a escadinha tem degraus descendo. Então, a economia volta a crescer neste momento. Por quê? Na próxima tela, a gente tem algumas das respostas, Pedro. No começo deste ano, passou a vigorar, por exemplo, o aumento do salário mínimo, R$ 1.415. Isso beneficiou especialmente o consumo das famílias. É à direita da sua tela, isso é a demanda das famílias, que cresceu 1,5%. Os investimentos, aqueles, por exemplo, feitos pelas empresas que compram máquinas e equipamentos, cresceu mais forte ainda, 4,1%. Este é um dado importantíssimo, porque quando o empresário investe, quer dizer que ele está confiante no futuro, acha que vai vender mais depois, no amanhã. Isso é um ótimo indicador. E os gastos do governo, diante da situação frágil das contas públicas, ficaram paradinhos em 0%. Poderia ter caído? Poderia, mas não crescer já é uma boa notícia. Agora, perto do Pedro, aqui a gente tem os dados do lado da produção, que são duas maneiras de calcular o PIB. Ou você observa aqui, que é a demanda, quanto a economia compra, e aqui é quanto a economia produz. Neste caso, a agropecuária cresceu 11,3%. É um crescimento que sempre acontece no primeiro trimestre por causa da safra. Mas quando a gente compara o ano anterior, ano de super safra, aí caiu um pouquinho, cerca de 2%. Os serviços, esse sim, o setor mais importante da economia, basicamente 2/3 da nossa economia é de serviços, crescimento de 1,4% foi o grande motor, porque as famílias estão com mais dinheiro no bolso, cresceu o salário mínimo, cresceram os benefícios sociais, o emprego está crescendo, tudo isso está gerando mais demanda por serviços. E para terminar, desculpa, Alencar, para a gente poder esclarecer, isso aqui é salão de beleza, compra por restaurante, bar, compra por aplicativo, transporte, plano de saúde, telefonia, tudo isso, mídia como a CNN, tudo isso é serviços. E a indústria, que é importante também, essa daqui ficou paradinha, queda de 0,1% marginal. Os números vieram dentro do esperado, os economistas acham que, por enquanto, não mudou nada para o ano começou mais forte, mas ele perde um pouquinho de força nos próximos trimestres. Antes de me despedir de você, Naka, queria voltar para a primeira tela do Naka, só para fazer uma pergunta rápida aqui, porque a gente teve esse 0,8% no primeiro trimestre desse ano, Naka, que pegou, por exemplo, aquelas chuvas que destruíram o estado do Acre, várias cidades afetadas. Mas a importância do Acre para a economia brasileira é muito inferior à importância do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de leite, de soja, de vários outros produtos, granjeiros, enfim. A gente pode esperar que no próximo trimestre a situação no Rio Grande do Sul afunde o número? Vai prejudicar. No próximo dado, que sai daqui a 3 meses, será do segundo trimestre. Então, ele já vai começar a capturar este fenômeno, essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas o impacto, de fato, na íntegra, só começa a ser observado no terceiro trimestre. O próprio governo reconhece. Isso vai prejudicar os números, vai jogar os números para baixo. Talvez não tão grande, tomara que não seja tão grande, mas sim, o impacto é negativo, isso pressiona os números para baixo. Boa, valeu, Naka. Obrigado, Fernando Nakagawa, por trazer esses dados aqui para a gente.